gerar matiz seria ali a cor dominante. Então, se é vermelho, se é verde, a cor dominante, enquanto o grupo ali principal. Porque assim, entende, o vermelho não tem diferente tonalidade de vermelho, mas tudo é vermelho. Então, a matiz ali seria a matiz vermelho. Então, matiz cor dominante. Então, se é verde, se é amarela, se é vermelha. E o croma seria o quê? O grau de saturação ou a intensidade. Então, a gente sabe que tem vermelho, mas podem existir vermelhos de diferentes graus de nível de saturação. O mais intenso, menos intenso. E aí vão existir aquelas variações de tonalidades. E o terceiro elemento seria aí o valor, que seria o quê? O grau de luminosidade que aquela cor vai ter. Ela pode ser uma cor mais puxada para o branco, ou mais puxada para o preto, ou para o negro. Então, tudo que a gente vê, a gente identifica através das suas cores, é a combinação de todos esses elementos. Que dá mais ou menos esse esqueminha aqui, ó, como eu falei. Ó. Eu falei o quê? Que a matiz seria o grupo de cor. Então, ou é o grupo vermelho, ou é o grupo azul, ou é o grupo verde, por exemplo. Então, são os diferentes tipos de cores. O cromo eu falei que era o quê? O grau de saturação ou a intensidade. Então, isso aqui é vermelho, isso aqui é vermelho, isso aqui é vermelho, vermelho, vermelho. Porém, o grau de saturação vai variando. Aqui um vermelho mais intenso, porque ele já vai ficar mais desbotado. Então, toda essa linha aqui, ó, do 12 ao 17, pertence ao matiz, que é o grupo de cor vermelho. Esse croma é tipo uma cor intermediária? O croma é o grau de saturação. Todas as variações como de fosse intensidade uma cor degradê. Pode ter. Assim, um degradê. Assim o quê? De uma cor forte para uma cor clara, não, né? Pode ser, entenda assim também. Tá. Pode ser. E o valor seria o grau de luminosidade. Então, está mais acima, está mais puxado para os tons mais brancos, está mais abaixo para os tons mais escuros. E aí, a combinação de todos esses três elementos me dão centenas de diferentes cores. Então, cada quadradinho desse aqui é uma combinação de uma matiz, de um croma e de um valor. Então, esse é meu esquema que explica o que a gente vê. Então, geralmente a gente se refere azul, preto, azul claro, verde, coisas assim. Mas isso ali por trás tem essa combinação de matiz, de croma e de valor. E aí, dentro da odontologia, a gente precisa entender isso. Quando a gente vai fazer uma instalação de região composta, a gente precisa fazer a seleção da cor da resina composta. Então, com o tempo, o profissional ele já vai deixando sua visão cada vez mais acurada. Então, assim, basicamente, óleo já diz, é A3, A 3,5. é A2, A3,5. Então, assim, é bem comum. Só que no início, a gente precisa fazer uso aí dessa escala de cor, que é mais conhecida como a escala Vita. E aí vocês observam, quando eu ela estava ruim, mas aqui tem nuances, Tudo isso aí são possíveis cores que os dentes podem apresentar, Aí eu vou aqui, puxo um dentinho desse, sai aqui nesse ferrinho, vou lá, levo meu paciente, de preferência para uma janela, com a luz mais natural, e vou fazer essa seleção, Pego aproximo, está parecido? Não, então já não é essa. Enfim, até eu chegar nessa cor. Observe a identificação que tem aqui, ó. Tem A1, A2, A3, 3,5, A4, B1, aí vai C e também vai pro D. Então, esse A, ou seja, essa letra refere-se o quê? A matiz, ou seja, a cor dominante. Então, o A, tudo que for A é de uma mesma cor. Tudo que for B é de uma mesma cor. Tudo que for C, for D. Porém, vai ter essas variações aqui, ó, do 1 até o 4. E essa letra não, esse número, então, diz respeito ao quê? Ao croma dessa cor. Então, o A
o A1 e A4, digamos que estão no mesmo grupo de cor dominante. Porém, o grau de saturação do A1 para o A4 vai mudar. Né? Então, e é assim que a gente se comunica no momento que a gente vai fazer, né, a escolha dessa cor. Né? Então, existe até outras escalas. Essa aqui fala, né, que ela vai de A1 até V4. Então, tem outras escalas, tipo essa carreirinha aí, tem mais uma outra embaixo. Né? Uma outra unidade. Tem escala para bens restaurados não, clareados. Né? E aí, para cada uma dessas cores, existe uma resina específica. Tanto para esmalte quanto para dentina. Então, se olha que é o dente de fulano, digamos uma 3 e 3,5, digamos que é a cor mais universal. Né? Que seria mais alguém de dente clareado, mas geralmente fica mais entre a 3 e a 3,5. É a cor que grande parte das pessoas usa. Então, aí eu posso pedir uma 3,5 para esmalte, uma 3,5 para dentina, e essa informação dessa cor está contida lá na minha Resina. Resina composta. Então não dá para ver muito bem, mas é exatamente aqui. Então aqui a 2, a 3, não sei se aqui também é uma 3, e aí ela também vai dizer se é para esmalte ou se é para dentina. Então essa resina também vai apresentar características ópticas diferentes. Quando a gente pensa no esmalte, ele seria um tecido mais translúcido, mais transparente. Então essa resina para esmalte vai ser mais transparente. A resina que a gente usa ali para substituir aquela dentina que foi perdida vai ser uma dentina mais opaca, menos transparente. Então, a minha resina composta também seria, né, para a dentina, seria mais opaca, né, nada, digamos, pouco transparente. E o número de vidro, né, enquanto está falando, ó, que a cor desse número de vidro é a cor A2. Então também tem variações. Claro que esteticamente você fica perceptível com uma resina composta. Né? Ele não tem brilho, não tem lisura, mas você também consegue, né, comprar cimentos de ionômero de vidro de diferentes formas. E aí eu falei o que também? Que além, ó, que temos a cor, né, que vai influenciar na forma como a gente vê. Temos também a translucidez e temos aí a textura e superfície. Então falamos da cor e agora falamos de translucidez. Então quando eu falo que algo é translúcido, eu estou falando que tem um certo grau de transparência. Né? Por aquele objeto, você consegue passar um pouco de luz, você consegue ver o outro lado ali, é um pouco transparente. E aí a gente precisa também ter nossa visão apurada para identificar onde nós temos, onde podemos ter áreas translúcidas no nosso sorriso. Então, algumas pessoas podem apresentar, né, um incisal com algumas áreas mais translúcidas, mais transparentes. Então, se eu vou reparar esse dente e esse aqui está rígido e eu percebo esse grau de translucidez, né, incisal, essas irregularidades que a gente dá o nome de mamelones, eu tenho que reproduzir isso desse dente que eu vou estar restaurando. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. Né? Então eu tenho que lembrar o quê? Que o meu esmalte é mais translúcido. Né? Então aqui eu consigo, quando eu me refiro à espessura do meu esmalte, nessa região mais próximo ao terço médio, eu tenho menos esmalte, então a área vai ser menos translúcida. Já à medida que eu me aproximo aqui do meu terço incisal, a espessura do esmalte ela vai um pouco aumentando, ela aumenta um pouco mais, e aí, consequentemente, fica um aspecto mais translúcido, né? Um pouco mais, digamos, transparente. Sobretudo aqui na margem incisal. E essa ilustração aqui, esse dente ainda não está analisado, mas esses espaços aqui, que possivelmente esse dentista vai dar alguns efeitos translúcidos na borda incisal que possivelmente esse paciente apresentar. Né? E aí esses detalhes vão depender. E a gente também, aqui até aqui. Né? Então é muito comum, né? Esse dente não é o do firmino, mas o do firmino, assim, não foi na última Copa, não faço ideia, acho que na outra que o firmino já ficava na mídia, se falava do sorriso dele, né? Mas o sorriso dele chama bastante atenção, né? Exatamente, Só que aí, quando a gente olha esse dente aqui, digamos realmente, esse
não é esse, né? Mas sim, a gente vê um dente, né, com a mesma cor, a cor dos nossos dentes ela não é exatamente igual. A cervical vai ser um pouco mais amarelada, e aí à medida o canino geralmente é um dente, né, com um dente mais forte, digamos assim, ele vai ser um pouco mais amarelado. Mas quando a gente olha um sorriso desse, né, os diferentes tons de cores, as diferentes translucidez não foram levados, né, em consideração. Então cria esse dente assim, de cima a baixo, ele é exatamente igual. Que não corresponde, né? Eu estou falando só da cor, né? Mas você bate. E o olho vê que parece que tem um volume maior do que os dentes normais. O formato do nosso rosto, se é homem, se é mulher, casa no formato dos nossos dentes. Né? E existem características nos nossos dentes que são mais semelhantes a um dente, né? Que pode dizer, ó, esse crânio aqui é de uma mulher, esse crânio aqui é de um homem, de alguém mais velho, de alguém mais novo, né? O idoso que faz um clareamento, a gente sabe que à medida que você vai envelhecendo, os seus dentes naturalmente vão ficando mais amarelados. Então, às vezes você pega lá um paciente idoso, né, que ele tem um dente totalmente com uma cor que não é a cor mais próxima da realidade de um idoso. Mas isso é muito questão estética, né, assim, do paciente. Então, às vezes, o dentista ele reproduz, né? Assim, vai explicar para o feminino, digamos, olha, a translucidez, a textura, né? Isso aí não. Tem gente que só dá ficar com esse próprio. Tem alguma informação da gengiva, pode levar um sucesso também, assim, é um acompanhamento. Assim, é um cabo, né, que se põe na boca, então, assim, não é só tem que se fazer um acompanhamento. E aí, por fim, né, um outro elemento importante, né, com relação ao como que a gente vê as superfícies, os objetos, os materiais, seria ali, a questão seria também a textura da superfície. Então, a gente tem que pensar o quê? Quando eu observo o esmalte dos nossos dentes, de uma forma geral, se a gente seca e põe ali uma luz em cima, a gente vai ver que o esmalte dos nossos dentes, se não tiver nenhum problema, nenhum defeito, ele vai ser liso, brilhante, bastante polido. E quando o paciente também faz essa restauração, ele também quer ter essa mesma textura da superfície. Né? Então, se eu restaurei esse dente e esse é o natural, o paciente vai passar a língua no dente, e quando ele passar no corpo que você restaura, ele quer sentir a mesma textura da superfície. É por isso que o dentista precisa fazer, assim, ao final da restauração, e que por muitas vezes isso não acontece na mesma sessão do atendimento, é a etapa ali de acabamento e polimento. Então ali a gente usa diferentes materiais, pastas, pontas, para devolver para aquele dente, né, a sua textura superficial mais próximo possível de um dente rígido, né, que não foi restaurado. Então não adianta estar na mesma cor, no mesmo formato, e o paciente passar a língua e sentir que não tem a mesma lisura do outro dente. Então a gente também precisa estar atento aí à questão dessa textura superficial. A aparência também mais natural para quem vê também, né? Exatamente. Quanto mais, digamos assim, poroso, né, não estiver aquela superfície daquela restauração, mais fácil vai ser aí a incorporação de pigmentos e aí aquela restauração já vai sofrendo alteração de cor. Então, se você deixa aquela restauração super polida, lisa, é mais difícil de acontecer aí a incorporação de pigmento. Então, isso aí também é algo que a gente tem que levar em consideração. Então, vamos lá. Agora falar um pouco sobre propriedades térmicas, né? Então, por que é importante a gente saber, né, um pouco acerca das propriedades térmicas dos materiais dentários? Vocês acham, Tereza, Fernanda, que existem oscilações na temperatura da nossa boca durante o dia? Durante o dia? Por quê, ué? Quando você come, Como o quê? comida, gente. Eu acho que depende de exercício que eu vou fazer, mas uma produção mínima, sei lá, não sei. Não, quando você come, Pode você ser, pega porque a hora, você você já lava, tem uma você coisa mais nerd, assim, aí eu não. Mas deve ter. Nunca parei pra pensar, mas tem, com certeza. Tem sim.
Tereza vai pôr mão, ela vai falar o quê? Comer o quê, entendeu? Pimenta, volta. Primeiro também. Toma uma comida quente, toma um café, toma água gelada, vai estar oscilando. Oscilando pra onde? Quando você toma um café quente, faz o quê? Como é que é? Quando você toma um café quente, o que acontece? A temperatura sobe, né? E a temperatura da boca é mais ou menos quantos graus? Nunca me disse. 36. 37 é no corpo, né? Da boca faz parte do corpo ainda. Sei lá. Não, gente, é a mesma coisa. Você pode, se a gente quiser aferir a Mas o temperatura. nosso corpo tem a temperatura, a mesa de corpo é só um tempo. O resto todas as coisas. Deixa Também não. Né, quando toma lá o café, a temperatura vai subir. Quando você toma lá um sorvete, a temperatura vai, né, diminuir. E que o normal, claro, seria lá os 37 graus Celsius. E aí a gente precisa então saber. Ah, o que eu digo? Deixa eu ver se vai ter um problema. Por favor, fala aqui. Uma das propriedades que a gente precisa levar em consideração, né, que os materiais dentários eles podem apresentar, é a questão da condutividade térmica, né? Seria essa capacidade que ele tem o dom de transmitir, de transferir o que? Calor. Foi? Transferir energia. Não. Térmica de calor mesmo. De propagar ali aquela temperatura. Tipo assim, condutor térmico, sei lá. Se aquecer uma pontinha de um metal, esse calor não vem até aqui no meu dente, se estiver segurando? Tem também elétrico, a gente vai falar. Mas aqui eu estou falando da questão de transferência de calor. Né? Então vamos pensar aqui. Tem lá essas duas restaurações, Felipe. O que você acha? Qual é que tem maior capacidade de conduzir calor? Essa aqui ou essa de baixo? São os mesmos dentes. Por quê? Que é o quê? Que material esse você acha que é essa restauração? Amálgama. Que é feito de amálgama. Tem chumbo, mãe. Tem o quê? Tem mais. Calor específico. Amálgama. Amálgama. Não é uma coisa muito difícil de física, não. Deve que a gente já sabe que alguns materiais têm essa capacidade de conduzir mais calor. Então, por exemplo, quando eu perguntei para vocês aí, né, se possivelmente seria essas duas restaurações aqui de cima, né, de amálgama dentária. O que tem no amálgama? Prata, estanho, cobre, chumbo, um tanto de coisa. Então é uma liga, né, seria um pó de diferentes tipos de materiais, e você molha esse pó de metais com mercúrio, que é um outro metal, mas que está com uma consistência líquida. Né? Se você pegar com mercúrio, eu consigo virar ele aqui, ele meio que sai, tipo, as gotinhas aqui. Não sei se alguém já viu mercúrio. Só pega E quebrar, né? Você vê, então assim, é bonito, mas você não pode estar manuseando. Então, aqui é de metal, aqui é de monômero. Então, quando pensa em monômero, pensa em polímeros, pensa em plástico, né? Então, é como se fosse uma restauração de plástico, né? E a gente sabe que o metal ele tem mais capacidade de conduzir o calor do que um plástico. Então, possivelmente, a condutividade térmica desse material instalado aqui vai ser maior do que a de uma resina composta. E aí a gente tem que ter em mente o quê? Né? Se aquele material que eu vou estar utilizando seria um condutor térmico ou não. Né? Porque se ele for um condutor, né, pode ser que haja a necessidade de eu usar também algum isolante térmico. É como se fosse ninguém tem um pincel aí? Tem. Ah, você quer esse pincel? Não pode cair pra cima, não. Ah, tinha que ser o pincel que você escreve no quadro. Achou? O conjunto dentina polpa recebe o nome de complexo dentina pulpar.
que é o que a gente vai falar daqui a umas 2, 3 aulas. Vai ser exatamente sobre esses materiais. E aí, a polpa, que está mais na região ali central do nosso dente, seria ali onde tem o tecido, é um tecido conjuntivo, é como se fosse uma esponja. Mas que ali dentro tem nervos, tem vasos, né? Então, ali onde tem toda a inervação, a circulação acontece, então teria a porção sensitiva ali também. Então, quando a gente sente assim, aquela sensibilidade, é porque aquele geladinho que a gente tomou bateu lá na nossa polpa. Então, se eu for fazer uso de algum material que tem essa capacidade de conduzir calor, pode ser que exista a necessidade de, por baixo, na região mais próxima da minha polpa, eu colocar algum material que tenha capacidade de ser isolante térmico. Para quê? Para que esse calor que esse material ele vai transmitir não haja como um agente agressor para mim no corpo. Porque aí ocasionaria a questão da sensibilidade. Mas também existem alguns materiais que naturalmente já não têm essa capacidade de conduzir calor. Então a gente se preocupa, sobretudo, se você for fazer uso dessas instalações metálicas. Por exemplo, o Dical é um isolante? É sim. Então, o Dical que a Graça está falando é o cimento de hidróxido de cálcio, que é o material de forramento que a gente põe lá no fundinho da restauração, né, da cavidade, aliás, para tentar forrar, proteger um pouco. Então, agressões, variações de temperatura, não vai perturbar lá pouco, que vai estar protegido. O PA é um cimento, ali é o hidróxido de cálcio. Né? O PA é tipo assim, pró-análise. Então, as funções são diferentes. Né? Então, a composição, assim, mas digamos, tem funções parecidas. A gente usa o PA, se quiser limpar uma cavidade, eu misturo o PA com um pouquinho de água destilada, lava ali, ele consegue tirar toda a contaminação. Se houver uma exposição da polpa, eu pego o PA e tento vedar meio que aquele sangramento. Então, assim, não ia falar, mas tem. O importante é a gente entenda o quê? Né? Que os dentes, quando a gente faz a instalação do dente, a gente quer que aquele dente, aquele material instalador, ele fique um pouco único. Né? Então, que eles tenham um comportamento relativamente parecido. Né? Então, existe um coeficiente de condutividade térmica, tanto para a dentina, como para o esmalte, como para os diferentes materiais dentários. Né? E o ideal é que a gente trabalhe com materiais que possuam esse coeficiente um pouco mais parecido. Mas quanto a isso, a gente não tem que se preocupar de entender. Mas só se ler na bula do material falando sobre a condutividade térmica, que a gente entende o que isso pode sinalizar clinicamente para o paciente. Né? Se diz lá, esse material é condutor térmico, então tem que entender que eu tenho que forrar ali, porque ele pode transmitir essa temperatura e isso pode vir a agredir a polpa do meu dente. Então é mais ou menos para pensar apenas nesse sentido. E aí tem também a questão do coeficiente de expansão térmica. Então, a Tereza falou, né, que durante o dia ali tem várias oscilações de temperatura. Então sobe lá quando toma café, a temperatura desce quando a gente toma água gelada. Então, diante dessas oscilações na temperatura, também os corpos, ali, os materiais, tanto o dente como os materiais restauradores, eles vão sofrendo expansão e contração. Então, de uma forma geral, quando você aquece um determinado material, né, ele há uma agitação nas suas moléculas e ele aumenta de volume. Quando ele esfria, naturalmente ele tende a contrair. Então, se a nossa boca está com a temperatura um pouco mais elevada, o esmalte expande, a dentina expande. E esse material restaurador, ele também vai expandir. Né? Então, existe até um coeficiente específico, né, que mede, tipo assim, o quanto de contraste acontece a cada 1 grau Celsius ali, que é aumentado. Né? Então, tem como se calcular isso. Mas o que eu quero que vocês entendam dessa questão do coeficiente de expansão térmica é a lógica, né, de por que a gente precisa se preocupar. Eu falei que o ideal é que
nosso dente, ali, né? O esmalte, a dentina, aquele material restaurador, depois que eles levam naquela cavidade, eles têm um comportamento bem parecido. Então, digamos, tomei um café quente, então o meu esmalte expande, a minha dentina expande, e a minha resina composta ela também vai expandir. Contratrai e desgasta. Aí a lógica, você já vai acompanhar o que eu estou dizendo, é que todo mundo, tanto o meu esmalte como a minha dentina, como o meu material restaurador, eles expandem de forma parecida e também contraem de forma parecida. É um material tudo parecido para ter uma harmonização. Isso. Por quê? Digamos que aqui é um pincel. Aqui é tipo dente, e aqui isso aqui é material restaurador, e aqui é dente. Se eles se expandem e se contraem de formas diferentes, essa interface aqui de união, ela pode, né, nesta interface de união, pode surgir fendas. Né? Então vamos pensar assim, todo mundo expandiu igual, tanto o esmalte, né, a dentina, quanto o material restaurador. Mas quando esfriou, o meu material restaurador contraiu bem mais do que o meu dente e o meu esmalte. Ou seja, fendas podem estar surgindo. E esse conflito de expansão, dentinha, não é mesmo para todo mundo. É um valor muito global, assim, uma média, digamos assim. Mas, sim, isso tudo em condições laboratoriais, né? Tudo controlado, se faz esse tipo de análise. Mas o que a lógica, assim, de se entender o porquê que a gente tem que se preocupar com isso, é nesse sentido assim, de pensar que tanto o material restaurador como o meu dente tem que ter comportamentos semelhantes. Porque se eles se contraem e se expandem de formas diferentes, pode surgir essas fendas e soltar ali a minha restauração. Exatamente. Então, e aí também vai depender do hábito das pessoas. Tem gente que toma café, sei lá, N vezes durante o dia, tem gente que é viciado em sorvete, então assim, exatamente, né? Então, faz aquela oscilação mais drástica ainda, né? O esmalte. Então, digamos que quando ele expande, quando ele aquece, o meu irmão, é bem parecido com que o meu esmalte também vai expandir. Entenda mais ou menos assim, quem está longe, quem está no quarto. Olha a resina composta, como o comportamento já é bem diferente, ó. Aqui está o coeficiente de expansão térmica, digamos, está 11, aqui está o dobro. Então, enquanto, digamos assim, o meu esmalte expande 1 centímetro, a resina parece que expande 2. Só que eu estou dando exemplos grosseiros em centímetros, porque isso sim, nanômetro, sei lá. No caso aí, Mais ou menos isso. Tanto que você vai mastigando ali em cima daquele amálgama, ela também vai deformando ali. Né? Então isso modifica o seu formato, né? Questão de... E o X da questão do amálgama, é sobretudo porque lá na dentística a gente vai falar. Quando você vai fazer uma instalação de amálgama, você desgasta muito mais do dente do que o que você desgastaria para fazer uma instalação de resina. Porque a resina é um material que ela vai se unir ao dente. O amálgama não. Você tem que dar um formato retentivo para aquele formato, para aquele formato capital. Ou seja, um formato que apreenda a minha instalação. Então assim, acaba que você também você desgasta muito mais. Então, consequentemente, há liberação de óxido. Né? Então, vou falar aqui no final, o amálgama ele sofre corrosão. E ele vai mesmo se degradando, então vai fragilizando. Então assim, tem várias características. E mecanicamente ele também não é bom, ele não aguenta muita força. Então você não pode fazer uma instalação muito extensa, toda em amálgama, porque ele pode vir a fragilizar. Mas eu quero que vocês entendam aqui só essa lógica, porque é importante que eles tenham um comportamento parecido, né? Tanto quando eles se expandem, né? Quando eles são aquecidos, como quando eles sofrem contração. E aí, por fim, temos as propriedades químicas. Né? Então, quando a gente tem lá uma restauração, né? Um material
o material restaurador é colocado lá em nossa boca, né? Não é todo o material. Tá acabando. As características que são bem peculiares da nossa cavidade bucal. Então, ambiente quente, tem umidade, tem variações de temperatura, tem variações do pH. Então, nem é todo tipo de material, né, que vai suportar. E dentro dessas propriedades químicas, a primeira delas que nós podemos falar seria aí a correlação à corrosão, né, que é um comportamento que o nosso ele vai apresentar. Então, quando a gente coloca um metal num ambiente lá com água e deixa um prego, se for lá pegar de novo aquele prego, ele vai estar o quê? Todo enferrujado, né? Então, o que aconteceu na superfície daquele prego? Houve uma dissolução. Né? Então, quando eu falo aqui de solução química, não. E aquele ferrugem, né? É o que? Subproduto. Né? Então, aquela substância lá marrom aqui, escura da nossa mão, seria esse subproduto dessa dissolução. Então, ó, essas irregularidades, essa superfície dessa instalação aqui está apresentando, em decorrência desse processo de corrosão. Vai corroendo, vai se desfazendo, vai esfarelando. Né? Nas margens, a mesma coisa. Né? As margens dessa instalação, que o dinheiro está bem uniforme aqui, elas vão se desfazendo, vão sofrer corrosão, e aí vai ter também essa pigmentação. Ó. Então, esse aqui mais amarronzado, castanhado, possivelmente pode ser esse ferrugem, né, que vai incorporando aqui nesses detalhes anatômicos. Então, uma instalação dessa, ela também precisa periodicamente receber um polimento, né, que aí você vai dando uma certa brilho e lisura. Né, que aí volta o que eu falei. Quanto mais polido ele for a superfície dessa instalação em amalgama, mais difícil também vai ser o processo de corrosão. Então você consegue fazer, né, manter essa instalação aí, digamos, esteticamente bonita por mais tempo. Então, por isso que, assim, quem tem amálgama vai ver que a instalação mais parecida é também porque